Olá, olá pessoas! Como estão? Mais um vídeo e este é o Por Dentro da NFL. E esta besta esqueceu de pegar o timer. Em 15 minutos, 5 pautas. Cada uma delas com 3 minutos para eu falar, ok? Então eu vou girar a ampulheta, vou colocar aqui. Estou bebendo minha água de coco. Que me lembra da excelente música de Naldo Bene, Whisky ou Água. Excelente música demais. Enfim, eu tenho aqui a ampulheta e se estourar o tempo, que vai dar um alarmezinho, e eu ainda estiver falando sobre essa pauta, eu sorteio um Like Plus. O que é o Like Plus? É o sistema de membros aqui do canal que você tem acesso a ainda mais conteúdo. E olha, vai valer, viu? Porque a gente vai ter já para os membros, já está disponível vídeo com os 25 melhores jogadores do draft. Ou melhor, 2 vídeos, um com top 15 e o outro com 16 ao 25. Então, hoje vai valer, fique conosco até o final. Hoje falaremos de classe do draft 2024, se os Bills deveriam dar um all-in em relação ao Josh Allen, qual time pode mudar de patamar aí com o draft deste ano, a situação do Dexter Lawrence que pediu troca com os Giants, se 3 quarterbacks na primeira rodada é um absurdo, e também no final vai ter um momento ok, porque a gente tem uma bomba de fofoca nos Estados Unidos em relação ao Mike Vrabel. Vou comentar brevemente sobre isso, muito brevemente mesmo, até porque tem uma certa conexão com o A.J. Brown, o torcedor dos Eagles vai querer que eu fale sobre isso, e o torcedor dos Eagles não vai querer que eu fale sobre Jalen Hurts, mas eu tô do seu lado, tá, torcedor dos Eagles, eu acho que tem um exagero nessa situação toda. Já falei sobre no Power Ranking, mas eu vou voltar para matar esse assunto, tá bom? Então tem 2 pautas bônus no final, vai dar obviamente mais de 15 minutos esse vídeo, mas as 5 pautas dando 15 minutos. Vamos nessa então. Espera aí. Piripipi, e tá valendo. Vamos lá, 3 minutos. 3 minutos é muito pouco aqui, né? Tudo bem. Ó, seguinte. A classe do draft 2027 está influenciando as perspectivas sobre o draft deste ano? Eu acho que no todo não, tá? A gente tem, obviamente, um prospecto fantástico na posição de wide receiver, que é o Jeremiah Smith de Ohio State. Ele é o melhor prospecto na posição de wide receiver pro ano que vem. Seria, por muito, na minha visão, deste ano também. Só que a grande questão é quarterbacks. Então, respondendo à sugestão de pauta, aliás, todas essas 5 foram sugestões de pauta dos nossos membros, o Sassales8439 mandou essa. Quarterback, sim. Quarterback, talvez um time que pudesse apertar o gatilho com o Ty Simpson no final da primeira rodada, espere o ano que vem. E times que, obviamente, precisam de quarterback neste ano também farão isso ano que vem, na minha visão. Por exemplo, New York Jets. Não acho que os Jets vão apertar o gatilho em quarterback neste ano. Outro exemplo, Cleveland Browns. Os Browns também não vão apertar o gatilho em quarterback alto neste ano. Pittsburgh Steelers, com potencial último ano do Aaron Rodgers, mas também não acho que apertariam o gatilho. Então, quarterback sim, até porque ano que vem a gente tem potencialmente Archie Manning, Landry Sellers, um cara que eu acho que pode evoluir aí mostrar serviço para a próxima temporada, o Dante Moore, que voltou para Oregon. A classe é mais talentosa na posição de quarterback, a gente pode ter facilmente 5 prospectos com nota de primeira rodada na posição de quarterback. Então, quarterback eu acho que sim, influencia. A classe como um todo não. Até porque eu venho dizendo, essa classe não é ruim, gente. Essa classe tem vários jogadores que vão ter impacto na NFL. O Caleb Downs vai ser um safety de impacto na NFL. O Sonny Styles vai ser um linebacker de impacto na NFL. Os edges, eu sei que todos eles têm algum senão, mas existe uma boa oportunidade, mesmo aqueles que eu acho superestimado, por exemplo o Dave Bailey, que eu não tenho tão alto como outros, de se desenvolvendo um bom jogador, um titular sólido na NFL. Eu acho que talvez as pessoas tenham ficado mal acostumadas, como se o draft tivesse que ter todo ano 15, 20 jogadores fantásticos, como se a gente tivesse que ter a classe de 2011 todo ano. Não é bem por aí, tá? O importante é, essa classe não é ruim, a classe de 2014, por exemplo, eu acho que está bem ao par com a classe deste ano, no todo. A de 2013 certamente é pior, tá? A classe de quarterback deste ano é melhor do que a classe do Kenny Pickett e do Brock Purdy, tá? O Brock Purdy foi a última escolha do draft, ninguém imaginava que ele pudesse ser a escolha de dia 1 ou dia 2. O Kenny Pickett era considerado o melhor prospecto saindo daquele ano, e o Fernando Mendonça, que é prospecto número 1 na posição de quarterback em 2026, é muito melhor do que o Kenny Pickett saindo aí da Universidade de Pittsburgh indo para a NFL. Então, essa classe não é ruim, tá? Eu queria bater bastante nessa tecla, em várias posições. Safety é a melhor classe em algum tempo. Tight end tem uma certa profundidade, embora o Kenan Sadiq eu acho que seja um pouco superestimado, mas tem uma profundidade interessante de talento. Defensive tackle e cornerback, de fato, não é uma classe tão acima assim. Running back também, em outros anos, esteve melhor, para além do Jeremiah Love. E estourou o tempo. Estourou o tempo?
Estourou o tempo. Vou confessar pra vocês que esse de 3 minutos ele trava essa ampulheta. Eu vou pedir devolução, aí eu tenho que dar um coisinho, mas a referência é o meu negócio aqui, o meu alarme. Então, estourou o tempo. Com isso, já tem um sorteio de Like Plus pra vocês no final deste vídeo pra quem tá na Premiere. Então, já deixe seu like aí, comente, porque a chance de ganhar é maior. Vamos para a próxima pauta que o Darlan Lorenzetti mandou aqui, se o Buffalo Bills deveria dar um all-in, né? Se eles estão desperdiçando o talento do Josh Allen, não dando um all-in. Um pouquinho mais de tempo aqui, né? Para dar 3 minutos. Coloquei 2 minutos só. Cara, também isso é uma outra coisa que eu acho que as pessoas estão mal acostumadas, sendo muito sincero. Os Rams chegaram a dar um all-in no passado? Eu não sei se deram um all-in. Eles trocaram escolha de primeira rodada pelo Jalen Ramsey, por exemplo. Agora trocaram uma das 2 escolhas pelo Trent McDuffie, um reforço importante na secundária, ainda mais considerando que essa classe de cornerbacks não é a melhor do mundo. Embora eu goste do McCoy e do Mansour, tá? Mas, para além deles, nem tanto os outros. Então, assim, cara, quando você paga o que os Bills pagam para um quarterback, que os Bengals pagam para um quarterback, que os Chiefs pagam para um quarterback, fica difícil também ficar dando all-in, porque uma coisa que é até subestimada na NFL é o contrato de calouro. Eu vou dar um exemplo, eu vou falar daqui a pouquinho sobre a questão do Dexter Lawrence. Será que para o Houston Texans, que ativou a opção de 5º ano do Will Anderson e do CJ Stroud, vai ter que pagar os dois em breve? O Will Anderson vai receber pelo menos 40 milhões. O CJ Stroud, embora tenha dado aquela pipocada maravilhosa nos playoffs, jogado bem mal, também é um quarterback que vai ser pago. Será que compensaria gastar uma escolha de primeira rodada, mais pagar 30 milhões para o Dexter Lawrence? Será que não vale ter um contrato de calouro na posição de defensive tackle, em vez de pagar essa grana para um defensive tackle? Esse que é o ponto. A gente não pode esquecer que, para além de ser um jogador jovem que vem no draft, ele vem com um contrato baixo, tá? Então, se você fica dando all-in, trocando escolha de primeira rodada doidado, segunda, sendo agressivo e tal, você vai inflando sua folha e quando você paga o que os Bills já pagam para o Josh Allen, fica complicado ficar dando all-in assim para todo lado. E aí você pode tentar ter uma janela estreita de 2 anos e depois você tá lascado. Olha quantos e quantos times draftaram mal e afundaram. Eu vou dar 2 exemplos. O San Francisco 49ers da era Jim Harbaugh era um time que estava ano sim, ano também brigando forte, chegando em final de conferência, chegando em Super Bowl, começou a draftar mal, afundou. New England Patriots no final da década de 2010 com Bill Belichick. Eu falava bastante sobre os drafts dos Patriots, muitos torcedores dos Patriots, não todos, mas muitos eram céticos, invocavam a infabilidade papal, de que o Bill Belichick era incrível, maravilhoso, fofo e dono de 7 anéis, e 8 anéis, né, se você conta com um dos Giants. E assim, draftou mal, amigo, vários anos, vai dar ruim. Se você troca muitas escolhas, vai dar ruim. E por que nos Rams não deu ruim? Porque os Rams draftam muito bem no dia 2 e no dia 3. Puka Nacua, por exemplo, não é uma escolha baixa. Então, assim, não é uma escolha alta, aliás. Então, assim, amigos, não dá pra sair dando all-in à torta direito. Venceu o cronômetro. Vai estourar agora. Ó, tá no finalzinho. Estourou. Ele tá... Quando você não dá muita corda, ele não faz tanto barulho. Mas estourou, tanto que parou aqui, ó. Quando tá parando... tá pra estourar aqui também. Ok, então é isso. Vamos lá. Aproveitar que a gente tá no meio do vídeo para falar dessas outras 2 pautas, que são bônus, tá? Que eu falei que eu ia falar depois, mas eu vou falar agora. Seguinte, vazou em tabloides nos Estados Unidos fotos de uma repórter do The Athletic, Diana Rossini, com o técnico do England Patriots, Mike Vrabel, num hotel, segurando a mão, dividindo aí uma piscina, os dois juntos, se abraçando e tudo mais. Eu não vou entrar no mérito pessoal, porque os dois são casados, não me interessa essa situação, mas muitos torcedores dos Eagles estão bem pistola, porque a Diana Rossini foi bastante vocal nas últimas semanas e meses, sugerindo a possibilidade de uma troca do A.J. Brown dos Eagles para os Patriots. Então existe um certo conflito de interesse. Mesmo que não haja nenhum tipo de affair, olha que palavra maravilhosa, talvez ela tenha cruzado um pouco a linha, né, em relação ao relacionamento que ela tem com as fontes dela, no caso o técnico dos Patriots. Né? A imagem não mente. Eu não vou ficar aqui dissecando fofoca, vida pessoal nem nada do gênero. Mas é muito importante também a gente ressaltar uma coisa. Quando um jornalista numa coletiva dos Jaguars meio que abraçou Liam Cohen verbalmente, ele foi bastante criticado porque foi ultrapassado uma linha. Os americanos levam isso muito a sério. Eu também tenho essas questões, tá? Eu também tenho essas questões em relação aos atletas. Por quê? Eu não posso ser amigo
de um atleta, eu não posso ter proximidade com nenhum tipo de atleta, e obviamente não terei, né, porque eles estão nos Estados Unidos, mas essa é a postura que eu tomaria, porque se eu precisar criticar depois, vai ficar complicado. Vai ficar complicado, não tem como, né? Então eu tento manter um certo distanciamento. E aí esse repórter foi bastante criticado em Jacksonville. Esta agora, a situação do Daniel Rossini, é potencialmente mais complicada. Por quê? Quando o Vrabel foi mandado embora dos Titans, ela foi bastante vocal também em defesa dele. Agora, toda essa questão do A.J. Brown, o torcedor dos Eagles está pistola em relação a isso tudo. E aí, queira ou não, em meio a tudo isso, fica um pouco mais difícil de acreditar nessa situação do A.J. Brown ser trocado. Então, eu vou segurar qualquer tipo de rumor em relação a isso, enquanto a gente não tiver muitos outros insiders falando sobre o assunto, tá? Sendo muito sincero. Agora, é a vida pessoal deles, eu não vou entrar no mérito, é uma situação bastante delicada, e só se fala isso nos Estados Unidos nessa semana. Então, né, a gente traz o assunto aqui, mas do ponto de vista jornalístico. Sobre o Jalen Hurts eu falo no final do vídeo, tá? De novo. Enfim. Vamos para a próxima. O Ale Cromwell. Será que é parente do Oliver Cromwell? Mandou aqui. Qual time pode mudar de patamar com este draft? Cara, eu já falei um pouco sobre isso. Eu acho que o New York Giants tem o potencial de mudar de patamar com esse draft, dependendo de quem eles pegarem na 5, tá? Porque assim, queira ou não, por mais criticada que fosse a escolha, o Jeremiah Love pode ter um impacto muito interessante. Imagina um backfield com o Scatterable sendo um running back mais de força, de terceira descida curta, de goal line, e o Jeremiah Love em campo aberto, com o Jackson Dart correndo com a bola em potencial também, o Malik Neighbors, seria interessante. O New York Giants com Sonny Styles, você tem um front com Sonny Styles, Dexter Lawrence, Brian Burns, Kayvon Thibodeau, cara, também fica bem interessante. Abdul Carter, bem interessante. Então os Giants, eles estão numa posição bem legal. O Tennessee Titans também, tá? Especialmente, vamos supor um exemplo, eles draftam o Jeremiah Love na 4. Uma possibilidade. E aí tem um baita encaixe e o pacotão que veio da Free Agency, eu vou falar sobre o Tennessee na semana que vem, inclusive, tá? E aí o ataque com o Cam Ward dá uma renascida e os Titans poderiam ser o que os Patriots foram no ano passado. Um quarterback indo para o segundo ano, um ataque melhor. Dá para descartar isso? Não. Agora, para terminar, os Cowboys. Os Cowboys, eles têm um bom ataque. George Pickens está na franchise tag. O jogo terrestre entrou com o Javonte Williams, melhor do que a gente esperava. O Dak Prescott é um quarterback acima da média. Você ainda tem o CeeDee Lamb. Cara, Dallas precisa arrumar a defesa. Se Dallas sair com um edge rusher produtivo para pressionar o passe e um bom cornerback, por exemplo, vou supor aqui o Jermod McCoy de Tennessee caindo até a 20, Dallas pode ter 2 titulares sólidos na defesa e quem sabe brigar mais ativamente pela NFC Leste. Né? E brigou matematicamente pela NFC Leste na última temporada. Né? Não dá para saber o que esperar muito com os Eagles. Então, Dallas, New York Giants e Tennessee Titans são 3 times que eu acho que a gente tem que ter no radar de mudar de patamar. Os Jets e os Dolphins têm 2 escolhas na primeira rodada, mas aí tem muitos outros buracos para eu falar que eles vão mudar de patamar. Venci o cronômetro? Venci o cronômetro. Venci o cronômetro por bastante. Então vamos para a próxima pauta falando em Giants, que é o Dexter Lawrence. E o Amateus manda aqui em relação ao Dexter Lawrence. Tá gostoso de gravar esse programa assim, né? A gente vai falando sobre vários temas, vai interagindo aqui. Eu venci por muito essa pauta, hein? Poderia até ter citado mais times, é bonito ver a ampulheta cair, né? Então eu vou deixar ela caindo aqui, e aí a nossa referência vai ser só o cronômetro, tá? Eu errei, eu fiz de 3 minutos, deveria ser menos pautas e de 5 minutos, mas eu quis falar de mais assuntos, pensando no draft. Então vamos lá. O Amateus falou sobre o Dexter Lawrence, tal, como que fica a situação dos Giants. Seguinte, o Dexter Lawrence, ele pediu troca, ele quer um contrato novo, ele vai querer coisa de 30 milhões de dólares por ano. Eu não acho que seria o correto os Giants gastarem essa grana nele. Eu acho que tem outros BOs, o New York Giants. Honestamente, eu acho um jogador acima da média, muito acima da média, o Lawrence. É um jogador mais pesado, de meio de linha. Eu acho que ele não é um encaixe em todos os times, por ter um perfil grossíssimo modo, mais de nose tackle. E a produção dele foi muito boa em sacks. Mas eu não acho ele um defensive tackle de primeira prateleira. A primeira prateleira é o Keenan Williams, por exemplo. Não acho. Não acho que o Dexter Lawrence valha uma escolha top 15 do draft. Honestamente não acho, ainda mais sabendo que você vai ter que pagar um contrato caro para ele depois. Então, por exemplo,
Kansas City, trocar 9 por ele, de jeito nenhum. Cincinnati, trocar 10 por ele, de jeito nenhum. Agora, o Houston Texans trocar a sua escolha no final da primeira rodada pelo Dexter Lawrence, eu acho que faz sentido. O Buffalo Bills, imagina, o Ed Oliver, que até sofreu com lesão no ano passado e a defesa caiu bastante de produção por conta disso. O Ed Oliver com o Dexter Lawrence no meio da linha. Pô, seria um tanto quanto interessante. Os Bears eu não vejo um encaixe tático tão lógico aqui para ele. Mas, honestamente, o valor do Dexter Lawrence é final de primeira rodada / segunda. E também, honestamente, eu vejo os Giants com um front muito talentoso. Acho que a saída em potencial do Dexter Lawrence não vai acabar a defesa, né? Então, ainda mais se draftar o Sonny Styles, por exemplo, que é o que eu coloquei no draft simulado. Que vai ao ar amanhã, tá? Amanhã à noite ou sexta-feira, no máximo, no meu primeiro draft simulado. Então, eu não sei até que ponto isso vai realmente acontecer como troca, é algo pra gente monitorar. Se acontecer, eu acho que seria no final da primeira rodada / início da segunda. Eu não vejo o Dexter Lawrence com cotação de ser virar uma escolha top 15 pro New York Giants, não, tá? Sendo muito sincero. Bati o cronômetro de novo? Bati o cronômetro de novo. Então, por enquanto, só um like plus. Vamos à última, então. Isso aqui eu vou para 5 minutos, vai. Tá 3 minutos, mas eu vou para 5. Olha lá, bati por muito tempo. Então vamos para 5 minutos aqui, ó. Vamos ver se esse aqui eu bato. Matheus Oliveira, qual a probabilidade de saírem 3 quarterbacks na primeira rodada? Seria loucura? Olha, se saírem 3 quarterbacks na primeira rodada, cara, vai ser uma das maiores loucuras recentes do draft. Tô falando muito sério. Não tem 3 quarterbacks com nota de primeira rodada em nenhum universo. Se alguém quiser me falar que o Ty Simpson de Alabama é um quarterback com nota de primeira rodada, de final de primeira rodada, eu não vou tumultuar, eu não vou causar, eu não vou ofender ninguém. Tá? Eu discordo, mas eu não vou fazer nenhum tumulto. Agora, se alguém chegar pra mim e falar que o Garrett Nussmeier, o Drew Allar ou o Carson Beck tem nota de primeira rodada, aí, meus amigos, não tem como. Desculpa, eu não consigo. Os meus olhos, com estresse pós-traumático de assistir o tape desses caras, ele se recusa a assumir essa realidade de que qualquer um desses teria nota de primeira rodada. Aí muita gente pode virar e falar assim, pô, mas o Tom Brady é escolha de sexta rodada e deu certo. Aí pega todos os quarterbacks que foram escolha de quarta, quinta, sexta, sétima rodada, vê a porcentagem dos que deram certo. Vê a porcentagem que deram certo. Pega os 32 quarterbacks da NFL. Eu não tenho a menor ideia da conta, mas eu tenho certeza absoluta, sem fazer conta, que pelo menos metade deles foi escolha de primeira rodada. Vamos fazer um exercício de cabeça? Os 4 quarterbacks de elite foram escolha de primeira rodada. O Matthew Stafford foi escolha de primeira rodada. Certo? Aí você tem Dak Prescott, Jalen Hurts, não foram. Mas o Brock Purdy também não foi. Jared Goff foi escolha de primeira rodada. Caleb Williams foi escolha de primeira rodada. Não estourou o tempo não, tá? Ele deu um soluço. Drake May foi escolha de primeira rodada. Vamos lá, eu vou fazer esse exercício. Bo Nix foi escolha de primeira rodada. Eu tinha nota de final de primeira rodada / segunda pra ele. Bo Nix foi escolha de primeira rodada. Fernando Mendonça vai ser escolha de primeira rodada. Bryce Young foi escolha de primeira rodada. Baker Mayfield foi escolha de primeira rodada. Tudo bem que não foi no time que ele tá agora, mas foi. 12. Já cheguei em 12. AFC North. Aaron Rodgers foi escolha de primeira rodada. Joe Burrow foi escolha... eu já contei o Joe Burrow. Tá. 13. AFC Sul, NFC Leste já fiz. Jaden Daniels foi escolha de primeira rodada. 14. Michael Penix, escolha de primeira... Não deveria, mas foi. 15. Pronto, já batemos 15. Não vai ter dificuldade de chegar a 16. NFC Sul, eu já falei todos. AFC Sul, Trevor Lawrence, 16. Pronto, cheguei na metade. Então, assim, claro que existem exemplos fora da curva. Até citei aqui, o Dak Prescott foi uma quarta rodada, o Jalen Hurts foi escolha de segundo dia, Brock Purdy foi a última escolha do draft, mas via de regra, quarterback de primeira rodada, quando chega lá, ele tem que ter um mínimo para ele ser um CEO na NFL, para ele ser um quarterback na NFL titular. E não tem condições. Pode ser que, sei lá, velho, o Drew Allar, ele pare de fazer as besteiras que ele faz. Eu vi uma analogia fantástica, que o Drew Allar é um lançador de míssil rodando Windows 95. É tipo isso, tá ligado?
Pode ser que dê certo, que seja desenvolvido. Pode ser que o Nussmeier, que é preciso em curta distância, o trabalho de poker dele sob pressão às vezes até me impressionou, mas no geral faz um monte de besteira, é limitado fisicamente. Pode ser que se ele caia super no cenário ideal, sei lá, os Rams escolhem ele, e aí, pô, ele é desenvolvido pelo McVay, tem Puka Nakua e Deus e o mundo, e aí o negócio dá certo. Pode ser. Assim como o Brock Purdy deu certo, mas é a exceção. Não tem como sair 3 quarterbacks na primeira rodada. Se saírem 3 quarterbacks na primeira rodada, a chance de um dos times que escolher no final da primeira rodada o segundo ou o terceiro quarterback, especialmente o terceiro, a chance desse time se estrupiar todo é enorme. Enorme. Estrupiar é uma palavra que eu deveria usar? Estrupiar é de cair, né? Tomar cuidado, deixa eu ver aqui. Estrupiar. Estrupício significado. Estrupiada significado. Significa destruída, arregaçada, danificada ou severamente maltratada. É um termo coloquial utilizado para descrever objetos quebrados. Ufa, então tudo bem. Enfim, não tem como. Seria uma loucura, tá? O Ty Simpson no final da primeira rodada para Arizona, para Cleveland, eu não faria isso, mas eu não acho a pior ideia do Brasil. Agora, Nussmeier, Drew Waller, Cole Payton, essa galera na primeira rodada, aí é pedir para gastar uma primeira rodada à toa, honestamente. Eu acho que seria uma tremenda loucura. Para terminar, bateu o tempo, bateu o cronômetro. Por que de 15 segundos, né? Ah não, bateu sim, perdi. O relógio ele ficou... O que é esse relógio? Eu acho que ele tem que dar corda. Será que eu tenho que comprar um timer novo? Eu vou dar uma corda longa para ele, porque eu acho que ele tá precisando de corda. Pronto, vou dar 1 hora de corda, vai ficar esse tic-tac louco na minha cabeça. O que mozão mandou aqui para mim no... Minha gata, a Chive. Vamos lá, Jalen Hurts, para terminar. Gente, acho que muitos de vocês viram a matéria que saiu na ESPN americana sobre o Jalen Hurts, sobre a postura dele não ser um cara muito treinável. Pau que bate Chico, bate em Francisco. Vocês lembram quando saiu uma matéria também no off-season em relação ao Caleb Williams, que supostamente ele não queria ir para os Bears, etc e tal? Que eu falei, gente, já passou. Já passou. A gente vai fazer um alvoroço, um caos por causa disso, já passou. Então, assim, honestamente, eu sou muito crítico ao Jalen Hurts em várias coisas. Mas eu acho que eu sou justo. E eu estou sendo justo aqui. Eu não vou vir aqui e falar, tá vendo? Eu sempre falei que a postura do Jalen Hurts não era postura. Não, nunca falei isso. Pelo contrário, acho que a ética profissional dele é fantástica. E assim, as minhas críticas foram muito mais direcionadas no ano passado à comissão técnica, sobretudo Kevin Patullo, mas também Nick Sirianni, que é o comandante da tropa, e ele tem que ser responsabilizado, tá? Gente, tem teoria de direito penal sobre esse assunto, que é a teoria do domínio do fato. Agora eu esqueci quem que é o proponente dessa teoria, mas ela foi utilizada bastante em relação ao crime organizado nos Estados Unidos. Não estou falando que é crime organizado os Eagles, tá? Mas é o domínio do fato, tá? Em termos de culpabilidade, o Nick Sirianni tem o domínio do fato. Ele é o head coach do time, ele não pode cruzar os braços em relação ao que aconteceu nos últimos anos. O Hurts vai para mais um coordenador ofensivo. Eu acho que ele é um quarterback virtuoso em vários aspectos. Eu acho que ele mereceu ganhar o Super Bowl. Ele não ganhou o Super Bowl só por conta do elenco de Filadélfia. Fez um excelente jogo no Super Bowl. Já tinha jogado bem no Super Bowl anterior contra os Chiefs. Não acho ele um quarterback de elite. Não acho ele um quarterback top 5. Mas eu acho que está havendo um certo exagero em relação ao fora de campo e ao clima no vestiário dos Eagles em relação ao Jalen Hurts, honestamente. Esse é meu ponto. E o mais importante de tudo, a matéria é retroativa. A relação que estava nos Eagles até ano passado, porque a gente sabia que não estava legal a situação. Vamos virar a página, né? Vamos seguir em frente. Um beijo carinhoso. A gente vem com mais. Agora eu vou sortear o Like Plus. Vou sortear dois. Então, dê like nesse vídeo, dê hype também para chegar em mais pessoas. Comente no chat que eu vou sortear duas memberships para você ter acesso ao Big Board, os 25 melhores jogadores do draft, ao vídeo sobre o que os Patriots podem fazer no draft, os Ravens, os Bengals. Vai ter superestimados e subestimados também. Bastante conteúdo legal vindo aí no canal só para os membros. Então tá sorteado já provavelmente. Um beijo carinhoso, fizemos todo o estrago que podíamos e tem draft simulado sendo editado bem em breve. Tem documentário também sobre o draft 2004, tem um monte de conteúdo aqui no nosso canal. Um beijo e até a próxima.